Boa noite a todos, boa noite, Nira. Né? Estamos começando mais um dia de bate-papo aqui na nossa página Comunidades em Reflexão. Né? Vamos iniciando a nossa conversa devagarinho, ou como se diz em espanhol, despacito. Né? Até o pessoal for chegando aí, a gente vai conversando, a gente vai trocando experiências, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, essa pandemia que a cada dia leva muitas e muitas vidas, um momento muito delicado para as periferias, já tem gráficos apontando que já o índice de morte no Brasil já é muito maior nas classes mais baixas, ou seja, na classe trabalhadora está morrendo muito mais gente do que nas classes mais altas, e a gente sempre sabe que em momentos difíceis, num país como o Brasil, um país tão desigual, a gente sabe quem é que vai pagar a conta sempre, né? Quem é que vai sofrer sempre, que são as nossas comunidades, que são as nossas periferias. Então, para hoje a gente fazer um bate-papo aí, a gente convidou duas queridas companheiras, a Nira, né, que está aqui, militante, guerreira lá do Morro da Cruz, ela faz parte da ONG Coletivo do Morro da Cruz, e também nós convidamos a nossa querida companheira Bia, lá da Ilha da Pintada, que já é uma liderança histórica lá do território, também um território que realmente, historicamente, tem uma dificuldade muito grande por uma ausência de política pública do município de Porto Alegre, né, uma população muito sofrida, e que realmente o movimento comunitário e essas pessoas como a Bia, elas são fundamentais, né, para minimizar essas dificuldades extremas que essas pessoas vivem, que os moradores vivem a cada dia. Mas, devido a algum problema de conexão, eu acredito, a gente não conseguiu estabelecer contato com ela hoje. Então, ela não vai, a priori, ela não vai participar, mas se ela nos chamar aqui no meio da conversa, vai entrar aqui e vamos seguir fazendo o nosso bate-papo aqui. Mas enquanto ela não entra, e se caso ela não entrar, certamente em outro momento ela estará conosco para a gente trocar essas ideias, porque a gente quer saber como é que está lá esse trabalho nas ilhas também. Outro dia a gente conversou com o irmão Miguel, que trabalha nas ilhas também, que foi morar lá. Então, quer dizer, são pessoas que se dedicam muito da sua vida para ajudar o próximo, né? Para ajudar essas comunidades que realmente as nossas periferias, tudo é muito complicado. Então, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-bola entre eu e a Nira aqui, o que está ocorrendo no Morro da Cruz, que é uma comunidade muito importante, uma comunidade emblemática para Porto Alegre, né? É muito difícil falar em periferias em Porto Alegre, não falar no Morro da Cruz, por a sua história de luta comunitária também, que é um berço do movimento comunitário em Porto Alegre, o Morro da Cruz, e a Nira vai poder nos trazer todo esse trabalho que é feito lá hoje, ela participando dessa ONG, e também se puder trazer algumas questões mais históricas, digamos assim, lá do Morro da Cruz, porque também aqui é um espaço para a gente falar do presente, mas também, de alguma maneira, a gente poder também resgatar a história do nosso movimento comunitário em Porto Alegre. Né? Aquela história, se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai. Então, Nira, te ter aqui na nossa página hoje para esse bate-papo é uma grande honra, e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito legal das nossas comunidades. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, boa noite, né? Agradeço também em nome da nossa comunidade o convite aí, e para mim, sim, é um prazer de estar aqui conversando contigo, né? E colocando aí realmente esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Aonde nós, das nossas periferias, estamos contando com nós mesmos neste momento, né? Com a nossa comunidade, com a associação de bairro, grupos,
né? Então, é um momento muito difícil, onde a gente precisaria, sim, de um suporte governamental na questão da saúde, na questão do transporte público, e o que hoje, infelizmente, está deixando muito a desejar, né? O que prova que realmente a gente não tem, né? Não tem aí um governante que possa, sim, tá representando as nossas comunidades, a nossa sociedade. Que legal, Nira. Queria já mandar um abraço aqui já para as pessoas que estão entrando ao vivo aqui, que já estão se manifestando, né? O Fabiano, que é um companheiro lá de Eldorado do Sul, faz um trabalho muito bacana com o esporte, com a gurizada, com os jovens lá. A gente sabe, né, a importância que é o esporte nas comunidades. Mandar um abraço para o É um Shaolin resgate, também. né? Sem dúvida, é Sim, nós temos aqui fundamental, né? também. Mandar um abraço para o Shaolin também, uma liderança O Shaolin Red, também, sim. que é do hip hop, né? Faz parte lá da Alcateia, que é um movimento cultural do território da Grande Cruzeiro, muito bacana, que faz a questão do rap, né? Mas justamente também com uma visão crítica da realidade, é muito legal. Até eles têm um vídeo no YouTube que se chama Sob Escombros, é muito legal, quem puder depois lá assistir, dar uma escutada, porque a letra, poxa vida, traduz muito os desafios e o que é a realidade das comunidades e a realidade desses governos também, que atacam a todo momento as periferias. A Janaína Silva aqui dando boa noite também. Tá nós temos aqui na nossa comunidade, aqui, entendeu? No Morro da Cruz, é rico, é um movimento, ele é uma periferia rica, eu acho. Rica de pessoas que têm um trabalho totalmente gratuito, voltado para as nossas crianças, para as nossas comunidades. Na área do esporte, aqui a gente tem o Shaolin, tem o seu Ernesto, o Josney, que faz um trabalho no esporte, entendeu? Na área do esporte. A nossa ONG, tá? A nossa ONG também, ela faz um trabalho com as crianças com esporte, né? E tudo. E é bem importante. Nós temos a Negra Jaque aqui, que é do hip hop, né? Então, a gente tem muitas pessoas bacanas aqui que fazem um trabalho muito importante de resgate de vida, sabe? Eles são um exemplo para nossas crianças, um exemplo para as famílias, por isso que as famílias confiam muito neles para deixar seus filhos com eles, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho. E o esporte, na realidade, é o que ocupa a mente da criança, né? E faz ela sonhar que ela vai ter um futuro melhor. Que legal. Mandar um abraço também, Nira. Aqui eu tenho um companheiro lá da Argentina que está nos acompanhando, o Pepe. Ele faz parte de um movimento de periferia lá, né, que eles chamam de movimento bicheiro, que se chama La Poderosa, que na verdade é uma homenagem à moto do Ernesto Che Guevara, quando ele fez todo aquele percurso pela América Latina, né, na década de 50. Sim. E eles têm um movimento muito legal lá, Nira, que é um movimento de baixo para cima, um movimento que hoje se espraia, digamos assim, por praticamente toda a Argentina, e é um movimento de luta das periferias na Argentina. Então, tem um papel social na Argentina fundamental. Então, tê-los aqui conosco é muito legal, né? Essas novas tecnologias é bacana porque nos aproxima também, enquanto América Latina, né? A gente está aqui juntos e compartilhando ideias. Nira, já vamos entrar direto aqui, querida. Só que antes eu quero pedir para o pessoal, né, se possível, para compartilhar esse nosso bate-papo para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa conversa, essa troca de ideias, que vai ser muito legal a gente ouvir hoje como é que tá as comunidades do Morro da Cruz em relação a essa pandemia. A gente sabe da necessidade do isolamento social, né, Nira? Eu queria que tu pudesse trazer um pouco, fazer uma análise, assim, como é que está hoje no Morro da Cruz a questão da pandemia, Nira, e a questão da necessidade do isolamento social. A gente sabe, né, Nira, que nas comunidades é muito delicada essa pauta, né? Porque as pessoas, né, via de regra, trabalham para comer amanhã. E aí precisam de um Estado atuante que ou ofereça um rendimento social para essas pessoas, ou elas vão ter que trabalhar. E eu queria ver como é que está aí essa questão da pandemia no Morro da Cruz, Nira. Sabe que está
muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. Hoje, o patamar, assim, está igual para todo mundo, porque o Morro da Cruz, na realidade, Morro da Cruz, Vila Vara, São José, entendeu? Morro da Polícia. Então, nós aqui, Morro da Cruz fica rodeado por todas essas comunidades, por todas essas vilas, tá? Então, assim, ó, se tu chegar na Bento e entrou em qualquer rua para subir, já é considerado Morro da Cruz, entendeu? Então, por isso que todo mundo fala no Morro da Cruz. Mas a Vila Vargas, que é próxima também, né? Então, todo mundo está vivendo a mesma situação. Por quê? Porque a maioria das pessoas aqui trabalham por conta autônomo, né? Então, nesse momento, a dificuldade é igual para todo mundo. A pessoa pode ter um casebre e o vizinho do lado tem uma casa de 2 pisos, mas nesse momento os dois estão igual, por causa que os dois não têm trabalho, os dois são autônomos, o que junta latinha, por exemplo, não tem as latinhas por causa que quem é o dono do bar não está com o bar aberto, entendeu? Então, o empresário, o pequeno empresário lá, autônomo, está de patamar igual, entendeu? Por causa disso. Está acontecendo algumas ações assim dentro dessa comunidade, tá? Tanto a ONG, fizemos uma parceria com a Moeda do Bem e a gente distribuiu 1.800 cesta básica, tá? Mas a gente fez assim uma outra, o Inter deu uma ajuda, o Grêmio deu uma ajuda, nós temos o grupo das netinhas, que foi um grupo formado quando o Netinho veio aqui, entendeu? E esse grupo ficou ali. E qualquer pessoa que precisa de ajuda, esse grupo também ajuda com alimentos, tá? Tem a Associação do Morro da Cruz, que também está ajudando com alimentos. Tem a Associação da Vila São José, que faz quentinha todas as quinta-feiras. A creche Voída também faz as quentinhas, né? O pessoal do Morro da Cruz, todinho, também está voltado para isso. Então, a solidariedade entre nós está muito grande aqui. Todo mundo é irmão de todo mundo, e hoje nós somos uma grande família nos ajudando neste momento. Ninguém tem mais nem menos que o outro, todo mundo está se ajudando. E é uma coisa muito legal que está acontecendo aqui para nós. Nós estamos nos vendo como cidadãos iguais, como pessoas iguais, direitos iguais, entendeu? Isso aí está sendo importante. Mas é muito difícil, sabe? Está muito difícil. Para mim, eu tenho sofrido muito com isso aí, sabe? Eu tenho sofrido horrores, tá? De ver assim, ó, as pessoas não conseguem, tem que ter o isolamento social, tá? Mas voltou os ônibus, voltou o trabalho. Elas vão pegar o ônibus está reduzido. Aí o ônibus vai aglomerado de gente. Ontem, para mim chegar lá onde tu estavas, eu fiquei 30 minutos das 9h30 da manhã até 10h15, eu fiquei no Terminal Uruguai esperando um ônibus. Não veio nenhum ali. Entendeu? Então, a situação está difícil. É esse suporte que a gente não está tendo. Eu soube que a FASC, tá? Não sei quantas mil cestas básicas disponibilizou para as comunidades. Eu te juro que eu não sei, aqui dentro da nossa comunidade, quantas cestas chegaram da FASC. Entendeu? Por isso que eu te digo que a gente está lutando por nós mesmos. Né? Esse vírus está aí, é um vírus assustador, que ninguém sabe assim, quem pode estar com ele, da nossa comunidade. A gente já sabe rumores dentro da nossa comunidade que tem pessoas que já estão com ele, entendeu? Então, está todo mundo com muito medo, né? Medo de se aproximar. Máscara a gente tem doado também, né? A gente fez 1.000 máscaras, agora sábado a gente vai ter mais 1.000 máscaras para doar também. Então, tem feito algumas ações assim. Todas as associações da nossa comunidade têm feito esse tipo de ação. E até mesmo famílias, assim, que têm um pouco mais, está se dividindo, né? É isso que tem acontecido aqui na nossa comunidade. O que a Nira está falando é muito importante. Inclusive, ela comentou ali, né? Nós estávamos juntos ontem e dividi com os amigos justamente essa experiência que nós passamos ontem junto. E, na verdade, nós comentávamos nós dois aqui, antes de entrar ao vivo aqui ontem,
no território da Grande Cruzeiro, houve uma manifestação e a gente contou com a nossa companheira Nira, que se deslocou lá do Morro da Cruz para nos apoiar, para apoiar a União de Vilas, para apoiar o movimento comunitário da Grande Cruzeiro, porque, pasmem, acreditem, amigos que nos acompanham, existe um canetaço do Marquesan para fechar nos próximos dias uma unidade de saúde no território da Grande Cruzeiro. Em plena pandemia, a Prefeitura de Porto Alegre, ela dá um canetaço para fechar a unidade de saúde Tronco, que fica ali, para quem conhece o território, na Nossa Senhora do Brasil, esquina com a Banco Inglês, que é uma unidade de saúde que funciona há 33 anos, atende 4, 5 mil pessoas por mês, e simplesmente o governo, ele, de forma absurda, sem dialogar com as comunidades, ele vem com essa agora que vai fechar o posto. Então, o que o movimento comunitário fez? E ontem, né, a Nira fez uma fala muito importante lá conosco na manifestação. A gente teve que ir para a rua. Vejam bem a irresponsabilidade desse governo. Ontem nós falamos lá no carro de som, falamos para as comunidades que não era para a gente estar na rua, não era para a gente estar numa manifestação ontem, em plena pandemia. Mas o que o movimento comunitário, o que essas lideranças vão fazer a partir desse tipo de ataque do governo Marquesan às comunidades? Ainda que estejamos em meio a uma pandemia, o que as comunidades vão fazer? Vão ficar de braço cruzado, vendo um governo fechar uma unidade de saúde, um posto de saúde, no meio de uma pandemia. Talvez isso seja inédito no Brasil. E simplesmente esse governo vem com essa novidade, que caiu como uma bomba no território. Então, ontem, lideranças do território se mobilizaram. A Nira veio do Morro da Cruz, a Lúcia, outra querida companheira da Glória, estava junto conosco ontem nessa luta lá. Fizemos uma caminhada da unidade de saúde até o postão da Cruzeiro, né, que é o PAX, mas a gente, né, os territórios todos conhecem como postão da Cruzeiro, que é onde fica a gerência de saúde do território, para a gente dizer não para esse prefeito, para a gente dizer não, a gente não vai aceitar esse fechamento dessa unidade de saúde. Vejam bem, é um absurdo as pessoas terem que ir para a rua em plena pandemia por conta de um canetaço do governo que nunca, vejam bem, o governo Marquesan, desde quando chegou ao Paço Municipal, nunca ele sentou para conversar com a população, com as comunidades. E hoje a gente está vendo aí mais um absurdo desse governo. Então, Nira, como é que está essa questão da saúde aí também no Morro da Cruz? Porque no território da Grande Cruzeiro ali não está fácil, a cada dia é um processo de sucateamento absurdo da nossa saúde pública. Sabe que, para mim, assim, às vezes, eu não gosto muito de falar em público, porque eu não consigo, às vezes, controlar minhas palavras e ter etiqueta, entendeu? Por isso que eu quero sempre falar como a Nira da Vila, a Nira do Morro da Cruz, entendeu, cara? Porque, para mim, isso aí é uma falta de respeito desse cara. Porque ele não merece ser chamado de prefeito, porque desde que ele foi eleito, ele só nos tirou os nossos direitos, entendeu? Ele quer tirar o nosso direito, mas ele não pode calar a nossa voz. Porque, na realidade, o que acontece? Era ruim o orçamento participativo, mas nós tínhamos aonde recorrer, nós tínhamos com quem chegar e buscar o nosso direito, nós tínhamos com quem brigar, nós tínhamos como provar o que nós ganhamos. E ele, com aquela conversa dele, não, vamos pegar e zerar todas as demandas do orçamento participativo. O que ele fez? Ele pegou, simplesmente terminou com as reuniões dos delegados. É uma reunião que é feita só quando convém a ele, quando eles querem implantar alguma coisa para nós, aliás, nos engessar que eles querem, né? Que é de praxe desse governo chegar e dar um canetaço na calada da noite. Ele não respeita as lideranças, ele não tem um mínimo de respeito, de consideração com o povo de Porto Alegre e com as periferias, então ele nem está aí, sabe? Então, eu me nego a pegar, eu não encontro outras palavras a chamar ele, que é um prefeito, ele é um cidadão sem vergonha, sabe? Que ele não respeita a nossa comunidade.
Só que eu quero dizer, sempre eu vou dizer isso para o Marquesan, ele é só prefeito dessa cidade. Essa cidade é nossa. E com certeza nós vamos resgatar a nossa cidade de novo, entendeu? Porque o movimento popular é onde que nós conseguimos as nossas coisas. Não era para ter movimento popular, porque é o nosso direito e é um dever do governo de pegar e dar uma melhor qualidade de vida para nós. E agora, nesse momento de pandemia, onde que era para ele ser solidário, para ele chegar nas comunidades, tá? E aumentar nos postos de saúde, botar melhoria para o posto de saúde para atender a população, ele restringiu o atendimento da população. E aí, quem tem outro tipo de problema, não consegue chegar até o posto de saúde, entendeu? E aí, o profissional que está lá dentro, ele é bom. Todos os profissionais dos nossos postos de saúde, da nossa comunidade, eles são maravilhosos, mas eles são funcionários. Eles atendem o que vem de cima. E o que vem de cima hoje é para nos dar rasteira. É tudo na calada da noite. É um governo traidor, traiçoeiro. Por que que ele é assim? Porque ele não conhecia a nossa cidade, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia, a saúde está deixando muito a desejar. Já era... Ai, tem gente que já era ruim. Mas agora, imagina, já era um serviço de qualidade péssimo por causa dele. Tá? Agora, tu imagina com essa pandemia, que é um vírus que ninguém sabe como é que vai, o que que vai acontecer com a nossa vida. Tá todo mundo louco de medo, cara. Então, a situação é bem complicada. E, para mim, o pior vírus que tem aí se chama Marquesan e o Eduardo Leite. Porque eles não olham a nossa cidade com um olhar, uma amplitude de melhoria, entendeu? É tudo que ele é um descaso completo, um descaso total. É isso. Não temos nada mais. Mandar um abraço ali para a Kátia, que está nos acompanhando também. Mandar um abraço para o Luciano também, uma liderança lá da Grande Cruzeiro, filho do Paulo Jorge, outra liderança histórica. Um abraço para o Paulo Jorge também. Faz parte da Mavitron, uma instituição muito importante, né? Uma das maiores de Porto Alegre, e que atende aí há mais de 30 anos ao terceiro setor, né, que é tão importante, né, e que, olhando aqui a participação do Luciano, eu lembro também de um outro ataque do governo Marquesan, que ele fez agora há pouco tempo, né, que foi a tentativa de suspender os convênios das instituições, né, em relação à prefeitura. Quer dizer, foi mais uma bomba que caiu em plena pandemia nas comunidades, porque eu acho interessante, Nira, é a posição que esses governos eles olham para essas instituições, porque eles atuam como se eles fizessem um favor em fazer esses repasses de convênio para as instituições. Sim. E não o contrário. Porque eu sempre digo, já conversei com o Paulo Jorge e com outras lideranças históricas do território, nós temos várias conversas sobre isso. O terceiro setor, essas instituições, elas existem e prestam esse serviço por uma exclusiva incompetência e ausência do Estado, porque não deveriam. A Mavitron e outras deveriam ser o quê? As associações de moradores para tratar de questões relativas ao seu território. Mas como o Estado ele é ausente, elas acabam prestando um trabalho fundamental, porque a mãe e o pai precisam sair de manhã para trabalhar, tem que ter um lugar para deixar o filho. Então, essas instituições prestam um serviço fundamental. E, ao contrário, esses governos eles têm que sentar e conversar com essas instituições, conversar com o terceiro setor, a partir dessa lógica de que as instituições que ocupam um papel que o Estado não ocupa. Então, eles não podem ter essa visão de hierarquia, de cima para baixo, que é uma máxima desse governo Marquesan. Que talvez, né, Nira, seja a grande marca que esse governo vai deixar na história de Porto Alegre, é a sua incapacidade de conversar com a população, né? De conversar com quem bota essa cidade de pé. Eu imagino que aí no Morro da Cruz também deve ter sido um impacto muito grande, né, Nira, nas instituições aí que tem esses convênios com a prefeitura, quando o Marquesan quis dar esse canetaço, que depois voltou atrás, né, porque viu o impacto que ia ser para as comunidades. Como é que foi um pouco aí, Nira, no Morro da Cruz, essa
mais esse ataque do governo Marquesan para as comunidades. Sim, eu costumo falar a língua que foi punk. O negócio foi punk aqui. Porque quando ele chegou, por causa do... Já existia o marco regulatório, tá? Então, as instituições teriam que se adequar. Mas só tem que ter um olhar diferente. Porque cada comunidade, né, já tem a estrutura da instituição, que nenhuma é igual à outra. Ele não pode querer comparar, como ele quis comparar, uma instituição conveniada com uma instituição totalmente da prefeitura. E foi o que ele quis fazer. E o engraçado é que quando ele cortou e tentou cortar de algumas instituições o convênio, ele já tinha para indicar outra diretoria, outra instituição, tá? Que pudesse tomar conta daquela ali. Então, na realidade, ele queria dar uma rasteira na comunidade mesmo. Porque o que acontece? Se ele fosse fechar uma determinada instituição, supostamente ele ia abrir uma licitação para que outra instituição abraçasse aquela ali. Com certeza seria uma instituição que fosse amiga dele. Com certeza, isso aí. Porque ele não ia fazer com a transparência que pudesse ser feita. Por que não uma instituição que está há 20 anos, 25 anos, ajudando a comunidade, atuando dentro da comunidade, que conhece família por família, criança por criança, entendeu? Faz um trabalho não só com as crianças, faz um trabalho de resgate com as famílias. Aí, de repente, ele queria terminar com o convênio, mas ele não ia fechar a instituição, ele ia colocar ali dentro outra diretoria. Isso aí era o plano dele. Tu sabe que nós participamos aqui da vila, teve uma instituição aqui da nossa comunidade, e ele chegou a mandar e-mail suspendendo o convênio. E aí a comunidade se mobilizou, né, com ônibus e tal, nós ia fazer um estradalhaço. Fomos falar com o secretário, que eu acho que é Fabiano, sei lá como é que é o nome dele, fomos lá falar com ele, a pessoa não tinha o mínimo do preparo, não tinha o mínimo do entendimento do que era uma instituição. Então, isso vê que, na realidade, assim, o Marquesan e seus súditos, tá? Eles militam para o umbigo deles. Eles militam para o que eles querem, não para o bem da sociedade em si, sabe? É pelo que eles acham na cabeça, eles querem implantar coisas de outros lugares dentro da nossa comunidade, que não é correto isso aí. E jamais vai acontecer isso aí. Por isso que nós, quanto comunidade, temos que ter a nossa resistência, entendeu? Se achavam que nós não temos o entendimento do que significa uma instituição conveniada, nós temos sim. Nós sabemos quais as que trabalham dentro da nossa comunidade. E aqui na nossa comunidade, todas trabalham muito bem. Todas militam, não só as crianças. As instituições da nossa comunidade, elas não são um amontoado de criança. Elas dão qualificação para as crianças, elas ajudam as famílias também, entendeu? Então, assim, ele tem que entender isso aí, se ele não entender por bem, tem que ser por mal. Na realidade, pelo mal, eu digo o enfrentamento, porque a gente não se cala diante disso, entendeu? Ele pensou que nós íamos ser o quê? Um bando de gado que ele ia pegar e ia botar no cabresto? Não, não é assim. Então, é isso aí, mas agora... Estamos enfrentando isso aí, a gente não sabe, depois dessa pandemia, o que ele vai fazer. Até uma liminar já foi feita aí, o vereador aí fez aí, porque ele não queria pagar as instituições, ele não queria os funcionários, ele queria que os funcionários fossem embora, o que é isso? Entendeu? Que cada um fosse lá buscar um recurso. Não, ele tem também, a prefeitura tem compromisso, comprometimento com essas instituições, porque as instituições têm os funcionários ali também, né? Estão dando aulinha, tudo tá legal aqui em cima, na vila, sobre as instituições, eles estão fazendo um trabalho igual com as crianças, entendeu? Mas, na base do governo, assim, eu não vejo um futuro promissor, entendeu? É isso. Então, nós temos aí, né? Sim, daí a importância, né, Nira, da gente ter cada vez mais um movimento comunitário fortalecido, né? Sim. Construído de baixo para cima, né? Cada vez mais a gente ter a possibilidade de acumular forças nos territórios, nas comunidades, para quando vier esse tipo de ataque,
a força popular poder enquadrar esses governos, né? Porque um trabalho que a gente tenta fazer no território também é cada vez mais provocar o debate político, né, Nira, nas comunidades, né? Porque a gente cresce nas comunidades e não é culpa dos nossos pais, não é culpa das nossas famílias, que a gente aprende, né, naqueles discursos, aqueles ditados populares que, por exemplo, política não se discute. Política não se discute. Isso aí não se... Eu cresci dentro de casa, não era culpa do meu pai e da minha mãe. Depois a gente vai estudar, a gente vai entender, né, como é que a gente está, como é que é o sistema que a gente vive, daí começa a entender que, na verdade, isso é uma manipulação do sistema para que as nossas comunidades, para que as nossas famílias, os nossos territórios realmente não debatam política, porque daí cria as condições para a gente chegar numa situação como a gente está hoje. Em Porto Alegre, né? Ontem nós conversávamos sobre isso, né, Nira? Em Porto Alegre... sim, eu não estou ouvindo agora. Como? Tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo, Nira? Oi? Tá me ouvindo? Tu me ouve? Acabou o som aqui, eu não estou conseguindo te ouvir. Tá, e como é que tu não me ouve? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou te mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Vamos lá, porque pode ser, Nira, a tua bateria fraca. Outros pode sair e entrar de novo também. Fabiana, não tô saindo, acho que deu algum pane aqui no meu... Tu consegue sair e entrar de novo? Eu liguei a bateria. Tu tá me ouvindo agora ou não? Tu me ouve? É uma pena, não tô ouvindo. Se tu não me ouve, Nira, tu pode sair, eu vou colocar aqui uma mensagem para ti. É isso que é, né? Vou botar aqui, ó, pode sair e entrar de novo. Bom, enquanto isso, a gente vai aqui conversando sobre essa questão do movimento comunitário, né, meus amigos? Porque realmente a gente não aguenta mais tomar no lombo por 4 anos por governos como o do governo Marquesan, que a marca dele vai ficar, é justamente essa, que nunca sentou numa mesa para dialogar com a comunidade, com os nossos movimentos comunitários, sempre quando chama, na verdade é para fazer comunicado, na verdade é para dar um canetaço e dizer como vai ser nas comunidades, como eles vão implementar alguma coisa que eles chamam de política pública e que, na verdade, passa muito longe disso. A gente sente e vê no dia a dia que, na verdade, são ataques e é um processo de sucateamento daquilo que duramente foi conquistado em Porto Alegre, né? Tá aí mais um exemplo, esse fechamento da unidade de saúde tronco no território da Grande Cruzeiro é um absurdo que a gente não consegue entender e não consegue enxergar nenhuma justificativa razoável que possa nos convencer de que é o correto fechar um posto de saúde em plena pandemia, né? Então, essa manifestação que teve ontem, né, a cobertura da imprensa estava lá, lideranças comunitárias, é um grito contra esse governo, né? Como ontem foi dito lá, foi pronunciada uma frase que eu acho muito correta do movimento comunitário, né? Se esse governo não ouve a voz do diálogo, bueno, ele vai ter que ouvir a voz da rua, porque não tem outro jeito. Se conversar de forma franca, né, a partir de uma lógica de que os dois, um de fato quer ouvir o outro, né, e não só uma encenação de que chama a população, chama o movimento comunitário para ouvir, não serve. O que a gente quer é que realmente o governo sente para conversar e para entender e para construir junto. Porque cada vez está mais claro para nós de que mais importante do que política pública para as comunidades é política pública com as comunidades.
tem que parar com essa história de achar que nas comunidades, que nas periferias, não é possível se sentar e se pensar sobre políticas públicas para o seu próprio território, né? Esse menosprezo da inteligência da periferia não é de hoje, não é de ontem. Muitos governos já nos trataram e tratam as comunidades dessa maneira, e a gente não aceita mais esse tipo de situação. A gente não aceita mais pensar de que as comunidades não podem, não têm condição de sentar e conversar. Tem sim. Não existe ninguém melhor do que as comunidades para pensar as políticas públicas para o seu território, por um motivo muito lógico. Quem vai sentir as consequências positivas ou negativas das políticas públicas são as próprias comunidades. Então não tem que dar canetaço de cima para baixo, achando que vai resolver ou não resolver, ou vai sucatear os serviços públicos do território. Nina, que bom que tu voltou, tá me ouvindo agora, querida? Tô. Beleza. Isso acontece mesmo, viu? Às vezes dá me desculpem. Não, capaz, a conexão às vezes dá pau, aí sai, entra de novo e normaliza. Mas eu estava conversando aqui, Nira, sobre isso, que tem que parar com essa história, esses governos, de que na periferia não tem inteligência, de que na periferia não é possível as periferias pensar políticas públicas para o seu território. Esse menosprezo, eu te confesso que é uma das coisas que mais me revolta, sabe? É eles nos enxergar as comunidades, o movimento comunitário, como um objeto, como algo que dali não pode sair nada útil para se pensar como política pública, como relação com o poder público para se construir algo que vá melhorar a vida das pessoas. Isso realmente causa muita indignação, né, Nira? Sim, eu fico indignada também com isso aí, porque, na realidade, o que acontece? Nada melhor do que nós, para saber, eu digo qualquer um da nossa comunidade, para saber o que é de melhor para a nossa comunidade, porque, assim, o que é bom para a minha comunidade, tá? Pode não ser implantada lá na tua. O que é lá da tua pode não ser implantada na minha. Mas, na questão da saúde, tudo isso aí está acontecendo é por causa dele mesmo. Entendeu? Pela arrogância dele, porque se ele fosse uma pessoa que pensasse na população, ele saberia que isso aí ia estar acontecendo. Ele poderia ter evitado isso aí, ele poderia ter evitado o fechamento do materno infantil do Hospital da PUC. Há 40 anos atrás, esse hospital foi construído com dinheiro público, entendeu? E hoje fechou as portas pela inoperância dele. Entendeu? Porque ele não quer sentar com ninguém, não quer conversar com ninguém. O que adianta ter os conselhos locais dos postos de saúde? Não adianta nada, porque ele não dá importância para nada. O que adianta ter o CPM dessa escola? Não adianta nada. O que adianta o transporte público? Se voltou a trabalhar e as empresas não pegaram e não colocaram a frota toda, está todo mundo esmagado. Vai ter um aumento nessa pandemia gigantesco agora, gigantesco, porque os ônibus estão abarrotados de gente por causa que as empresas não colocaram os ônibus, toda a frota a trabalhar novamente, normal, entendeu? E aí, o que ele está fazendo? Querendo cortar fitinha para a inauguração lá do Hospital Independência, que os empresários, graças aos empresários, entendeu? Também não fizeram mais que a obrigação deles, porque tem um crescimento muito grande na nossa cidade. Mas fizeram alguma coisa. Que bom, parabéns para eles, né? E agora, mas quanto o prefeito, tudo é com liminar, tudo é com pressão. O pagamento para as creches, né? O convênio, teve que ter uma liminar. Agora, para os ônibus, vamos ter que fazer de novo uma liminar? Um abaixo-assinado? O que é? Então, é um desgaste muito grande para nós, quanto comunidade, sabe? Os nossos direitos, que é para ele estar garantindo. Quem é que garante a vida, o direito do meu filho de ir na escola, o direito do meu filho ter alimento? Eu que sou a mãe, né? Então, na realidade da nossa cidade, quem é que tem que garantir tudo, toda a infraestrutura para toda a sociedade? O prefeito, o governador, sem contar, não vou nem falar o nome daquele outro lá, da federal, lá do nosso presidente, que é uma Maria vai com as outras também, e só fala
só tem atitudes que a gente não consegue entender, né? Que os governantes estão aí para isso aí mesmo, sabe? Então, assim, o prefeito não chama ninguém, desde que ele assumiu, que ele disse que a comunidade teria voz, ele tirou a nossa voz, ele tirou o nosso voto, entendeu? Ele está tirando tudo o que nós tínhamos, mas ele não vai conseguir calar a nossa voz. Isso aí é um recado de todas as comunidades, né? As comunidades hoje estão olhando para dentro delas mesmas e ver que realmente nós temos o poder, sim. Qual é o poder que nós temos? A nossa voz, a nossa opinião, isso aí ele não pode tirar, entendeu? Então, é bem importante isso aí nas comunidades. E a união de vilas, sabe que eu achei magnífico. Eu acho legal. Aqui nós temos também, nós temos algumas união que a gente tem, né? O conselho, fora de entidades que a gente tem por aqui tudo, né? Mas eu acho que está indo aí participar com vocês desse momento do fechamento, que não vai ser fechado, se Deus quiser, esse posto, sabe? Eu acho muito importante para mostrar para outras pessoas que vale a pena, sim, a união, entendeu? A união de cada um de nós, das nossas vilas, dos nossos lugares. Nós temos que sair das nossas comunidades e ir lá, sim, dar um apoio, sabe? Porque isso aí eu acho que é muito importante para quê? A eleição está aí, entendeu? Final de ano está aí. E nós temos que ver tudo isso aí para nós provar, entendeu? Que nós somos donos do nosso voto, sabe? E aconteceu o quê? Nós ter dentro da nossa comunidade pessoas que não são da comunidade, pessoas que nunca vieram dentro da nossa comunidade, pessoas que não conhecem a realidade, sabe? A realidade nossa, da nossa periferia, a nossa realidade. Então, isso aí eu acho que está servindo para todo mundo ver. Tu atender uma pessoa por trás de uma cadeira, de uma mesa, é uma coisa. Agora, tu ir lá conhecer a realidade dela é outra completamente. Tu tira uma base que no início do ano aconteceu o seguinte, os pais fizeram as matrículas lá dos filhos, escreveram os filhos, né? E aqui nós temos a Escola Marcílio, que fica na Alameda, a Escola América na Vila Vargas, Colégio Morro da Cruz, Judite, que é no Morro da Cruz, entendeu? Então, para te sair do Morro da Cruz e até lá, Alameda, que fica quase lá no Morro da Polícia, tu passa por 5 escolas, mas é o lomba íngreme. A Secretaria da Educação colocou um filho de uma pessoa lá na Escola Marcílio, colocou a outra criança no Colégio Morro da Cruz, e a mulher, na realidade, a mãe mora na 9 de junho, lá no início da 9 de junho. Como é que ela ia estar em 2 escolas se não tem nem ônibus para ir para lá, entendeu? Porque isso, eles olham no mapa. O mapa, o que acontece? Elas ficam sentadas numa cadeira, olham um grande mapa na parede, e ali elas enxergam os pedacinhos. Não sequer conhecem as escolas. Então, toda a nossa cidade, a nossa comunidade, no governo Marquesão, foi olhada através de um mapa desatualizado, sabe? Então, na área da saúde, eles querem, às vezes, juntar posto de saúde, entendeu? Porque tem o posto tal que pode se unir com o outro. Não pode. Nós temos o posto da Vila Vargas, nós não podemos nos unir com o posto do Morro da Cruz, nem com o posto do Campo da Tuca. Entendeu? Cada posto atende a comunidade. Vocês não podem unir o posto da Vila Tronco com o da Vila dos Comerciários. O postão da Vila dos Comerciários ele não teria nem espaço para a estratégia de família de vocês, não teria, entendeu? E o atendimento se ali dentro também não tem, porque aquilo ali já é abarrotado de gente. Então, isso aí mostra o despreparo de um prefeito, sabe? O despreparo para estar nos atendendo. Para mim, tudo que está acontecendo na área da saúde é culpa dele, que já mudou de secretário várias vezes, secretários que não têm nada a ver com a saúde, né? Então, secretário da educação também, que não tem nada a ver com a educação. Uma que eles não têm nem educação para falar com o povo, entendeu? Porque é do jeito que eles querem, do jeito que eles acham, eles não escutam as comunidades, sabe? Cadê a voz da comunidade? Para eles não adianta de nada. Cadê as reuniões que tinha do orçamento participativo dos delegados?
Ai, mas tem reunião, Nira? Tinha reunião? Claro que tinha. Para ti ir lá, encher linguiça para eles. Ficar lá de bobo, da maneira... Tu fala, escreve, e não acontece nada. Até o momento não aconteceu nada. Todo o plano de governo que ele falou da cabeça dele. Hoje não aconteceu nada. Se alguém disser que aconteceu alguma coisa, pode dizer, não, aconteceu. Tu sabe que há uns anos, acho que faz uns anos atrás agora, acho que 2, 3 anos, aconteceu uma morte aqui na nossa comunidade. Nós tínhamos uma grande represa, tá? Onde, quando nós éramos criança, era o nosso passeio de domingo. Todas as mães levavam as crianças para tomar banho. Nem nós tínhamos noção do que era aquilo ali. Só que aquilo ali, com o passar dos anos, a comunidade começou a botar casa em volta e secou aquela represa. Secou aquela represa, e aí ficou um grande bacião ali, um bacião vazio. Nós começamos a ver, a comunidade começou a ver vários caminhões, tanto de MLU, tanto de empresa privada, passava com um lixo, com toco de lenha, com árvore, com tudo, e a gente começou a denunciar que para algum lugar estava indo aquilo ali. Não se sabia para onde estava indo aquilo ali. Uma grande enchente se tornou assim, uma chuva grande, uma tempestade grande, encheu aquele bacião de novo. E todo aquele lixo que os caminhões traziam foi acumulado ali. Aquilo ali veio abaixo, morro abaixo, cara, começou a levar a casa, e aí foi onde aconteceu a morte de uma menina, tá? Tu tira uma base que daqui da represa foram encontrar o corpo dela lá no pôr do sol, entendeu? Até hoje, o que aconteceu ali foi eles deram, assim, ó, eles ofertaram para uma ou duas famílias uma moradia, entendeu? Mas ainda continua a mesma situação, sabe? Não teve uma vigilância, nada. Os moradores que agora estão fazendo, entendeu? Tem lá do sítio do Tio Flor ali, que é uma pessoa também que é comunitária, né, da comunidade. Ele e umas pessoas estão limpando as encostas do arroio. Então, todos os sábados está acontecendo isso. Sim, nosso CRIP está fornecendo os caminhões, entendeu? Mas é a comunidade que está indo ali, entra nas valetas, nos esgotos, juntando aquilo ali. Por quê? Por causa de uma obra que já tinha iniciado, e quando entrou o Marquesan, ele tirou as máquinas daquela obra, que é a Manuel Bittencourt. Ele tirou as máquinas dali, né? E as máquinas não retornaram. Fizemos inúmeras reuniões com os vários secretários que teve, né, de obras, e nem resolveu nada. Aí ele disse que é porque não tinha dinheiro. Mas agora eu vou te dizer assim, ó, tu também que deve conhecer o orçamento participativo, só é licitada uma obra quando existe o recurso, não é? Senão a obra não é licitada. Então, o governo anterior deixou as máquinas ali. No mínimo, é porque tinha um pouco de dinheiro. Quando ele entrou, as máquinas sumiram porque não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro. E aí, o que acontece? Tudo ficou para trás. Então, tudo está para trás, entendeu? Para nós, assim, não existe nada. Enquanto tiver esse governo, nós só vamos ter a nossa voz para brigar, entendeu? Porque eu acho que falta tão pouco tempo. E eu faço um apelo para as comunidades. Olhem para trás. Ai, antes estava ruim, mas agora com certeza está pior, entendeu? Agora está com certeza muito pior do que estava, porque o prefeito, nem o governador, mas o prefeito mais ainda, porque é a nível municipal, né? Não escuta as comunidades. Nós podemos ir lá e falar, ele não dá importância, entendeu? Nós podemos falar com o secretário, daqui 15 dias acontece tal coisa, não acontece nada. Então, a gente está aí no meio dessa pandemia, com a esperança de Deus, com a nossa fé em Deus, que eu tenho muita fé, entendeu? Que Senhor, olhar teu povo da periferia. É isso aí que eu digo sempre, né? E estou sempre voltada a esse movimento. Eu tenho 58 anos, né? Então, desde que eu tinha 20 anos que eu estou nessa militância, assim, quando eu nem sabia o que era uma militância de comunidade. Eu brigava à toa porque eu queria que arrumasse o buraco da rua, porque eu achava que impossível eu ter que descer todo o morro
levando um paninho dentro de uma sacolinha para limpar meus pés de barro. Então, foi desde 98 que eu iniciei essa militância dentro da nossa comunidade, uma comunidade que eu nasci, uma comunidade que eu amo, que eu tenho respeito, carinho, e essas pessoas do nosso Morro da Cruz, da nossa Vila Vargas, da nossa São José, Chácara dos Bombeiros, Represa, elas merecem sim, elas merecem ter uma moradia digna, um asfalto digno, um atendimento na área da saúde de qualidade, sim, porque cada pãozinho que a gente compra, nós estamos pagando nossos impostos, entendeu? Então, o prefeito nada mais é para administrar aquilo ali, mas é o nosso direito, não é um favor que ele está fazendo, é um dever dele, ele foi eleito para isso, é um dever. Isso, Mira, isso eu queria pegar exatamente esse gancho que tu falou agora, que eu acho que também pode ser papel do movimento comunitário. Um ponto que tu chamou a atenção aqui que eu queria reforçar e aprofundar um pouquinho. Antes disso, eu queria agradecer a participação das pessoas que continuam entrando, se manifestando. O Marcelo eu não estou aqui, então não sei. Que bom. Pessoas estão se manifestando aqui, Nira. Muitos elogios para o teu trabalho no Morro da Cruz. Que legal. Só reforça a importância de ter militantes como a Nira nos territórios trabalhando. A Fátima também está aqui participando. A Luciana Rosa Castro também aqui junto conosco. A Rosa Silva entrando. Então, queria agradecer as pessoas que estão se manifestando, as que também não se manifestam, mas estão nos acompanhando. Já aproveito para pedir novamente, se possível, para compartilhar esse nosso bate-papo, porque daí possibilita que mais pessoas possam estar junto conosco e ouvindo um pouco das realidades dessas comunidades que constituem e fazem parte da história e são, acima de tudo, a capital do estado, né? Porto Alegre, quem bota a cidade de pé é a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora mora nas periferias, mora nas comunidades. Então, eu sempre ouço, né, dizer que o Brasil é uma das 10 maiores potências do mundo, e de fato só que daí parece que eles esquecem de dizer quem de fato bota esse país de pé, né, Nira? Que é a classe trabalhadora, que é o morador que mora lá na periferia, que mora no Morro da Cruz, que mora na Tinta, que mora no Sarandi, que mora na Cruzeiro. Essas pessoas que botam esse país de pé. E aí eu queria pegar o gancho que tu falou, porque outro dia, na verdade, foi Quando é que foi? Nossa manifestação foi ontem, né? No fim de semana a gente estava conversando com algumas lideranças, né? E moradores também chamando para o ato, sabe, Nira? E aí eu conversando com um morador lá, que é um trabalhador, ajuda muito a sua comunidade, aí ele me disse uma coisa que a gente acabou conversando um pouco mais lá. Ele disse assim para mim, pois é, né, Fabiano, sabe que esses governos, porque a gente não paga imposto, eles acham que não tem que nos ajudar aqui nas periferias. E os companheiros, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente começou a conversar, cara, sabe aquele feijão que tu compra ali no bar da esquina, no boteco? Sabe aquela cerveja ou aquele refri que tu compra? Quase 40%, meu velho, é de imposto que tu paga. Aquele quilo de arroz que tu compra no boteco da esquina, quase 40% é de imposto que tu paga. Então, eu estou para te dizer, meu querido amigo, que tu paga mais imposto do que muito rico que vive nesse país, que tem um monte de isenção fiscal e que não paga imposto nenhum comparado à sua riqueza. Então, no Brasil, na verdade, o trabalhador ele paga muito mais imposto, que é o chamado imposto indireto. Porque o imposto direto é aquele que a gente paga lá, vai lá, declara no imposto de renda e paga lá aquelas faixas, né, até 17% e mais um pouco lá. Mas tem o imposto indireto, que esse aí não escolhe ninguém, todo mundo tem que pagar, porque já está embutido no preço dos produtos. Então, tu vê a importância, Nina, de a gente também fazer esse trabalho digamos, de informação nas nossas comunidades. Porque até a questão do imposto, quem mais paga imposto proporcionalmente são as nossas periferias. É quem mora lá, o trabalhador que recebe um salário mínimo e quase metade do valor do quilo do feijão e outros produtos para comer, ele está pagando imposto.
Então, quer dizer... Tem muita gente que não sabe disso, entendeu? Tem muita gente que não... Ah, mas eu não pago imposto da minha casa, mas tu paga o imposto do mini cacetinho que tu compra, mulher. Entendeu? Eu esclareço bem sobre isso, entendeu? Por isso que eu te digo assim, ó... dentro da nossa comunidade, assim, eu sempre tive uma linha, e quem me conhece sabe que eu falo livremente isso aí, entendeu? A minha defesa das mulheres, das crianças, do povo, do nosso povo, entendeu? O nosso povo massacrado, sabe? O nosso povo sempre injustiçado, porque nós sempre fomos taxados de não ter a inteligência. E a gente é inteligente, sim. A gente sabe os nossos direitos, mas, às vezes, a humildade da pessoa é tão grande, entendeu? Ela é tão humilde que ela prefere se calar, entendeu? Coisa que, na realidade, assim, eu me sinto uma pessoa... eu me sinto uma pessoa rica, tá? Rica, pelo conhecimento dos meus amigos que eu tenho dentro dessa comunidade. Eu ando dentro dessa comunidade, assim, com a minha cabeça muito erguida, entendeu? Porque eles fazem parte da minha vida. Se hoje eu não sou a liderança de nada, não lidero nem a minha vida, entendeu? Mas, assim, ó, algumas pessoas acham que eu sou. Então, assim, eu somente sou o que essas pessoas me disseram que eu sou. Porque quando eu era criança, eu jogava pedra na casa, eu andava de carrinho de lomba, entendeu? E eu tive um resgate de cidadania, né, muito grande na minha vida, porque hoje eu posso estar aqui e eu sei dos meus direitos, e eu posso dizer para a pessoa: vai no... Ah, não quiseram, tem hora para medir essa pressão? Vamos lá dar uma olhada. Como assim? Agora a pessoa vai ter que ter horário para ficar doente, entendeu? Só que desde que entrou o governo Marquesan, as coisas modificaram de uma forma tão grande, só se tu pegar e entrar com uma guerra, assim, entendeu? Uma guerra desnecessária com os profissionais e tal, né? Ainda bem que nós temos profissionais bacanas na nossa comunidade, entendeu? Mas a gente tem muita resistência, sim, porque eles não têm o suporte necessário, entendeu? Então, por isso que acontece tudo isso. Mas eu tenho um orgulho muito grande de dizer de onde que eu venho. Meu filho, às vezes, me pergunta, minha filha: mãe, então tu era pobre antes? Quando eu digo que eu ia para o colégio com um pé de um, pé do outro de calçado e tal, né? Eu disse: não, meu filho, hoje eu sou pobre. Antes nós éramos miseráveis, mas os miseráveis lutando para adquirir nossos direitos. E hoje a gente tem o direito. Hoje a gente faz parte dessa comunidade. Entendeu? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci aqui, que eu moro aqui, não vou sair daqui. Entendeu? E defendo cada um que mora aqui. Porque cada um merece respeito. Cada um daí da tua comunidade. O dia que tu precisar me chamar, eu vou ir, porque eu sei, sim, vocês e nós somos a periferia. Nós somos o povo. O povo que esse prefeito está deixando de ajudar, entendeu? De cumprir, ajudar não, de cumprir com o dever dele. Ele foi eleito para isso. Por isso que ele não vai voltar mais a nada. Por causa que ele não cumpriu com o que ele prometeu. Mentiu para o nosso povo, nós vamos se unir. Então, nós vamos gritar bem alto, como eu grito sempre: fora Marquesan. Isso aí é o meu lema. Não, é muito importante, né, Nira, a gente está aqui num espaço como esse e trocando essas ideias e falando sobre política partidária, sim, falando sobre política quem está lá sentado bonitinho no ar-condicionado da prefeitura. Porque depois quem toma no lombo por 4 anos são as periferias. É lógico, né, Nira? Como é que nós não vamos falar em política? Porque senão vira uma alienação, Nira. E tu sabe que tu falava: eu cresci no Morro da Cruz, eu tenho muito orgulho disso. Sabe que a Grande Cruzeiro, não quero puxar muito brasa para o assado da Cruzeiro também, mas a grande Cruzeiro, ela tem uma história muito bonita também, né, Nira? Da luta, sim, comunitária, sabe? E uma coisa que a gente cada vez fala mais nas reuniões com as lideranças comunitárias, com as comunidades, é essa necessidade da gente aprender com os nossos mesmos, com as nossas lideranças que vieram antes de nós, que vieram e pegaram, como tu mesmo falou, que é muito parecido com a situação da Cruzeiro. Ali no território da Cruzeiro, quando eu era muito criança, tinham 3 torneiras comunitárias. Olha que interessante, o Luciano vai lembrar dessa história, que está impregnada na Grande Cruzeiro. Tinham 3 torneiras comunitárias. Aí o que acontecia?
A minha mãe, todos os moradores do território tinham que acordar de madrugada, pegar o seu balde de lata e ir de madrugada para a fila da torneira comunitária para poder pegar água e levar para sua casa. 3 torneiras para grande parte do território. Imagina. O movimento comunitário ele vem dessa realidade, né, Nira? Então, tu tem hoje que a gente tem lá no território, lá a gente tem lideranças históricas, que a gente tem um carinho incrível, né? Que inclusive são fundadores da União de Vilas. Veja bem, a União de Vilas ela foi fundada em 79. Eu tinha 1 ano de idade. Eu sou de 78. Então, em 79, a União de Vilas foi fundada por essas lideranças que o mínimo que eu acho que essa geração e as que vem depois da minha, por exemplo, do território, precisam conhecer, Nira. Precisam entender que é o que a gente sempre diz, se tem água na torneira, se tem luz em casa, se tem asfalto, é porque teve uma geração de revolucionários. Muita sabe? luta. Muita luta, sabe? Que se juntaram e fizeram as coisas acontecer. Por isso, Nina, eu acho que é um papel também do movimento comunitário de cada vez mais lembrar essa história para os jovens. Eu lembro. Para eles entenderem que quem nasce na periferia, olha, meu amigo, ó, se não for a base de muita luta, a situação não melhora para as comunidades. Então, eu conto essa história. Sabe, eu conto com muito orgulho essas histórias, as histórias assim, que eu ia para a escola e levava um baldinho, porque tinha uma igreja que dava sopa para as crianças. Então, cada criança levava um baldinho e eu levava meu baldinho também de sopa daí. E aí, o que acontece? Quando eu conto com meus filhos, para minha filha, né? Aí que eles me dizem isso. Eu disse, não, minha gente, hoje nós somos pobres. Antes eu era miserável e era bem feliz. E hoje eu sou bem feliz também. Tu sabe que aconteceu uma vez, dentro do orçamento participativo, um delegado lá, uma referida lugar que defendia o governo, na verdade. Aí lá eu peguei e coloquei meu posicionamento e disse que não concordava, porque eles estavam tentando manipular aquela reunião. O cara levantou e me chamou assim, o que tu quer, chinelona? Tu mora lá no morro, tu vem lá do Morro da Cruz e tu acha que tu vai pegar e vai gritar aqui dentro? E aí uma pessoa chegou e disse, Nira, tu pode dar parte na polícia, porque não sei quem está te ofendendo. Eu disse, não, eu sou chinelo. Até vou te dizer para ti. Eu sou chinelo, sim. E eu defendo todos os chinelos do Morro da Cruz. E aí, isso aí não é ofensa para mim, isso aí é ofensa para ti. Que, no mínimo, eu defendo, sim, os chinelos, todos do Morro da Cruz são chinelo, eu defendo. E agora tu defende o governo calhorda. Tu defende a traição do povo. Tu é um traidor do povo, tu é pior do que eu. E fiquei na reunião, entendeu? E aí, o que acontece? Tem coisas dentro das reuniões que acontecem que tu tem que pegar, não te ofende, cara. Eu não me ofendi com aquilo ali, entendeu? Agora, hoje, ele até se dá comigo, assim, né? Veio me pediu desculpas depois, né? Mas tem que saber se posicionar, se colocar no lugar, entendeu? A gente é da vila, nós somos da vila. Agora, quem não é da vila vai chegar aqui e querer mandar em nós, não reconhecer a nossa história, não respeitar os mais velhos, sabe? Que antes de mim, tinha outras pessoas que fizeram acontecer dentro dessa comunidade, entendeu? E agora eu sou um grãozinho de areia, de nada, e tem várias pessoas boas aqui. Mas só que, infelizmente, hoje está tudo mais parado. Hoje é por causa da pandemia. Mas desde o início deste governo, as coisas não têm andado lá como era para ser, né? Então, é isso. É um resgate. Eu te digo assim, ó, cada história... Nós temos 52 crianças na ONG, tá? Então, eu dou uma aula para elas, de cidadania, entendeu? Mostro para elas. E hoje algumas já entendem o que está acontecendo na vida delas, entendeu? Então, elas sabem isso. Aí elas perguntam, então a gente tem que te chamar de prof? Não, você tem que me chamar de Nira, eu sou a Nira. Então, eu passo na rua, eles me chamam, oi, Nira, eu digo, oi, o que tu está fazendo aqui? Aí eu digo, eu estou vindo ver o que vocês estão fazendo pela rua, entendeu? Então, é bem legal, assim. Não, e eu estou falando agora aqui, e o pessoal se manifestando aqui, também a Rosa Silva entrou aqui, a Aline Sá, lembrando aqui, ó, a Rosa Silva,
nós tínhamos a bica para buscar água, lembra, Nira? Sim. Esses As relatos. mães iam buscar água e lavavam roupa e davam um banho na gente ainda. Cada mulher tinha uma pedra onde elas lavavam roupa na bica. Ali na bica foi onde eu consegui meu primeiro tênis. Porque depois que as mães lavavam roupa, começaram a exterminar, era uma vertente onde todo mundo ia de talha buscar água. Entendeu? E tinha umas pedras onde as mães, cada mulher já tinha sua pedra ali, que elas lavavam roupa ali mesmo. Com a arado, já levava a roupa até seca para casa. E eu moro hoje eu ainda moro bem perto dessa bica, porque essa bica hoje já tem casas em volta, entendeu? E perto da igreja que todo mundo buscava sopa, que é a maioria das mulheres dessa comunidade, entendeu? Então, eu sou igual à maioria, né? E eu me dou com todas elas, assim, ó, cada uma que estiver olhando isso aí, elas vão saber que o que eu estou falando é verdade, sim, e que eu sou a mesma Nira, só não jogo mais pedra nas casas, mas eu sou a mesma Nira. Não, carrinho de lomba eu ando às vezes com as crianças, mas de resto não, entendeu? Então, eu caminho, domingo eu saio a caminhar, eu saio daí de casa, vou caminhar, conversar com as pessoas, algumas coisas eu consigo ajudar, algumas não consigo, mas eu não virei as costas para a comunidade que me fez o que eu sou. Se hoje alguém me considera alguma coisa do bem, eu só sou o que essa comunidade me fez, senão não seria nada, entendeu? Eu aprendi com todo mundo, cada um deles tem parte da minha vida, da minha história. Isso que tu está falando, Mira, é muito legal, que é a questão, tu falava e de cara me veio uma palavra, né, que é respeito, né? A gente ter a capacidade de respeitar aquelas pessoas que fizeram a história do movimento comunitário em Porto Alegre, né? E aí eu vejo pessoas se manifestando aqui, Mira, o Luciano, filho de uma liderança histórica, é o Paulo Jorge, o Fabiano, ele colocou uma mensagem aqui, aí entra minha mãe e pai no local. O Fabiano, ele é filho do seu Alcino e da dona Tereza, que foram dois fundadores de uma das primeiras associações do território da Cruzeiro. Antes de 79, antes ainda da União de Vilas. Olha que interessante. E aí a gente tem um trabalho, Nira, que a gente faz ali, que a gente tem a Semana da Grande Cruzeiro, todo ano. Esse ano, infelizmente, não teve por conta da pandemia. Mas todo ano a gente faz a Semana da Grande Cruzeiro e a gente sempre homenageia lideranças históricas do território. Que legal. O ano passado foi o seu Alcino e a dona Tereza, que já tem mais de 80 anos e que são lideranças históricas do território, assim como o seu Ézio, a dona Fátima, que foram fundadores da União de Vilas, que moram ali no Barracão, né, o seu Ângelo da Brasil, tantas lideranças do território, o Juarez, que é lá da Santa Anita, do território, lá mais perto da Orfana. Sabe, é tão importante, Nira, e isso me deixa muito feliz, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço para a gente botar o dedo na ferida e falar o que precisa ser dito e analisar o movimento comunitário, analisar o poder público e a sua atuação, mas também de fazer esse resgate histórico, porque nos renova as energias, né? Sábado, para te ter uma ideia, Nira, sábado passado nós fizemos uma ação no Barracão que nós distribuímos quase 200 almoços para as pessoas e com distribuição de máscara. E estava lá a dona Fátima e o seu Ézio acompanhando. A dona Fátima botando a mão na massa também, mas eu estou falando de duas lideranças que fundaram a União de Vilas em 79 e que estavam lá junto conosco. Então, no final, a gente fez uma confraternização ali, fizemos uma homenagem a eles, porque eu te confesso que isso nos renova a energia, nos renova a nossa vontade de estar na luta, porque a gente vê essas lideranças como o seu Alcindo, o seu Ézio, o Paulo Jorge, eles pegaram um território que não tinha nada, Nira. É como tu estava falando, não tinha nada, a nossa água era comunitária. A água comunitária para todo o território. E essas pessoas pegaram esse cenário e fizeram a coisa acontecer. Então, como é que nós não vamos seguir em frente? E eu não digo nem para fazer perto do que essas lideranças que fizeram. No caso, o Paulo Jorge ainda faz, porque está nativa. Graças a Deus. Agora, se nós conseguirmos fazer só um pouquinho do que essa geração já fez no território... Lembrar deles. A gente tem que lembrar, cara, a gente não pode esquecer. Olha só, a gente não pode esquecer da história dessas pessoas. Essas pessoas foram fundamentais para o crescimento da nossa comunidade. Entendeu? Porque, assim, na realidade, tem pessoas
que hoje se tornam uma liderança, elas usam o eu. O eu não existe no meu vocabulário, cara. O que existe é nós, sabe? A gente não é nada se as pessoas não quiserem que a gente seja. Entendeu? A gente não é nada. E aí, essas pessoas anteriores a nós, por exemplo, elas são um exemplo de cidadania, entendeu? Elas, foi baseado nelas que a gente pegou e deu a continuidade a isso, entendeu? Porque, na realidade, assim, elas foram fundamental, elas são fundamental. E nós temos que lembrar sempre isso, nós temos uma história viva da nossa comunidade. E as nossas comunidades iniciaram por elas. Onde aqui eu moro era mato, era tudo mato. Era uma casa aqui, uma casa ali, e agora não, agora a rua é asfaltada, iniciou por alguém. Entendeu? Alguém que me ensinou, assim, na questão da saúde, tinha o seu Eri, tá? Um senhorzinho, magrinho, que eu via sempre aquele homem, eu trabalhava, via sempre aquele homem dentro do ônibus. O que esse homem quer dentro desse ônibus? Um frio de cortar. Aí um dia ele me disse para mim que ele ia nas reuniões da saúde. O posto da Vila Vargas era um postinho que tinha de madeira. Eu nem dava bola para aquilo, porque eu não me interessava, entendeu? Aquele senhor veio a falecer. Porque aquele senhor dava até injeção na gente. Eu tinha uma raiva porque ele me dava injeção que nem sei. E aí ele veio a falecer e eu fiz amizade com a família dele. E aí eu fui conhecer o quanto que aquele homem trabalhou. Então eu militei tanto pelo posto da Vila Vargas, quando eu era do Conselho Local de Saúde, que hoje o posto da Vila Vargas é Vila Vargas Eri Flores. Eu pedi tanto que colocasse o nome dele, entendeu? Porque ele foi um exemplo dentro dessa comunidade, sabe? Uma pessoa que ele iniciou quando era jovem e ele já era de idade e continuava na área da saúde. Então, que pena que a gente só pode fazer essa homenagem depois que a pessoa morre, entendeu? Mas hoje o posto da Vila Vargas tem o nome dele. Foi chamado a esposa, a família dele e tudo, e o posto está ali com o nome dele, entendeu? Porque tem que ser, mas a minha avó, a minha fulana, todo mundo fez, mas a gente não conhecia, entendeu? Então, o nome do nosso posto é o nome de Severino Flores, por causa disso aí. Isso é fundamental, Mira. Porque para a gente lutar, a gente precisa também ter referências, né? A gente precisa ter luta, Claro. a gente precisa ter essas pessoas que são da nossa história. São pessoas que nasceram nas nossas comunidades, que vieram muito antes de nós e que fizeram uma história linda de luta nas comunidades, sabe? E a gente reivindicar essa história, porque é nossa, porque é de Porto Alegre, porque é do Brasil, isso é uma questão também educacional para as nossas crianças, Nira. Isso passa. Com certeza. Isso deveria estar nas escolas, isso deveria estar em todos os espaços de educação pública, numa forma de conscientizar cada vez mais as nossas comunidades. Mas, claro, né, Nira, os caras também não querem. Não é à toa que nós temos um governo Bolsonaro que quer tirar a sociologia, quer tirar a filosofia, quer tirar essas áreas do conhecimento que nos possibilita a pensar, a refletir sobre a realidade, a refletir sobre a nossa luta. Os governos, principalmente governos de direita, não querem. Eles querem nos castrar, como diria Paulo Freire, eles querem nos castrar da nossa própria história, para que a gente não se inspire nessas pessoas e entenda que, se não for na base de muita luta, para nós que viemos da periferia, nada cai do céu, nada cai no colo. É a base de muita luta. Até para encarar uma faculdade, é muita luta, e ainda não é a parcela que a gente quer. A gente quer que todo mundo esteja na faculdade, ou que tenha a possibilidade de entrar numa faculdade. Sabe que os nossos alunos da Mabitron lá, a gente tem alguns projetos lá que a gente dá aula para a gurizada lá, para os alunos da CLEA, que é uma outra guerreira lá do território também, e eu sempre faço uma pergunta para eles. Vocês têm que se perguntar quantos médicos saíram aqui do território. Quantos médicos saíram aqui no território? E aí eles começam a refletir, e é interessante o amadurecimento deles, porque eu já sei a resposta, né, Nira? Nós sabemos. Não tem. Ainda é uma barreira invisível gente da periferia poder poder fazer um curso de medicina, poder se tornar médico. A gente sabe como é que é a realidade. Então, se a gente vive num país que não possibilita do pobre fazer um curso de medicina, é errado. Está tudo errado. E nós temos que lutar para mudar essa realidade. A gente quer ter gente pobre fazendo uma faculdade de medicina, para depois ir trabalhar no posto de saúde da sua própria comunidade.
E essa é a luta do movimento comunitário. Essa é a luta da União de Vilas e do Morro da Cruz e de todos nós. A gente cada vez mais refletir sobre essa realidade, que nós temos que estar dentro da faculdade. Pobre tem que estar dentro da faculdade. E eu dou um exemplo simples, apenas um exemplo. Eu fui o primeiro da minha família a conseguir fazer uma faculdade. E eu falo isso com tristeza. E não é culpa da minha família, pô. Não é. É culpa desse sistema que faz com que a grande maioria da população da periferia não enxergue a faculdade como um horizonte concreto. Como, na verdade, eles colocam na nossa cabeça que a faculdade para pobre, uma faculdade de medicina é uma coisa impensável, e infelizmente ainda é, Nira, para as nossas comunidades. Uma faculdade de medicina não está no radar de um grupo branco da periferia, não está no radar, porque é uma coisa muito longe, é uma coisa completamente afastada do seu dia a dia. Então, eu sempre digo para os nossos alunos, são correntes que a gente tem que romper, porque o sistema quer nos empurrar para fora da faculdade, e nós temos que fazer o esforço no sentido contrário para botar a nossa gurizada lá dentro, que daí vai disputar poder com eles depois, que daí vai ser doutor, vai ser juiz, desembargador, daqui um pouco um presidente da República, daqui um pouco um prefeito de Porto Alegre, aí não vai ter playboy ganhando eleição em Porto Alegre para governar do jeito que governa Porto Alegre. Então, são tantos elementos, né, Lina, que eu acho que o movimento comunitário ele tem um papel também nesse cenário. Da gente também cultar a cabeça da gurizada para pensar por que uma faculdade como a Faculdade de Medicina é tão longe das comunidades, é tão longe dessa nossa realidade, né, Nira? É por isso que eu acho, sim, que tem que o movimento comunitário se fortalecer cada vez mais, entendeu? E tem que se fortalecer com pessoas que realmente vislumbram a comunidade, entendeu? Vislumbram a comunidade na melhoria dela, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que se iniciam na comunidade, se adentram para dentro da comunidade, e quando a gente vê, elas estão defendendo uma bandeira política. Então, o que nós fizemos não deixa de ser política, mas uma política de comunidade, entendeu? Então, eu acho que primeiro tu tem que militar a tua comunidade, para te poder ter uma visibilidade diferente, entendeu? E lá na ponta é outra coisa, sabe? Mas só que tu tem que ser comunidade, tem que ser 100% comunidade. Eu, na realidade, eu sou 100% comunidade, sabe? Então, eu não consigo imaginar um político guiando meus caminhos, entendeu? Meus caminhos, quem guia dentro das comunidades sou eu e essa comunidade, entendeu? Não é uma bandeira partidária que vai guiar meus caminhos, sabe? Então, eu não vou engolir algumas coisas por causa de uma bandeira política, sabe? Eu não vou deslumbrar isso aí nunca, né? Então, assim, pelo cenário que se vê hoje, entendeu? Por propostas que já aconteceu comigo, contigo também, com certeza, entendeu? Então, e eu sempre tive a mesma linha, a mesma postura, tá? Que a minha bandeira é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu moro, é o lugar que eu amo, entendeu? E a bandeira política é depois lá, se tiver de acordo com a comunidade. Mas se eu apoiar um político, que ele pegar e tiver um voto dele dentro da Câmara de Vereadores, contra o nosso povo, ele está fora da minha vida, entendeu? Então, sempre tem esse lema na minha cabeça, entendeu? E é isso aí mesmo, entendeu? Temos que ter pessoas comprometidas com a comunidade, com os direitos da nossa comunidade, o direito do cidadão, entendeu? Que é o direito. Então, não é o direito do umbigo deles, eles não foram eleitos para votar coisas que favoreçam a eles, eles foram eleitos para votar coisas que favoreçam a nós povo, né? Eles são nossos representantes. Então, para mim, representante, trocando na voz do povo, eles são nossos funcionários, sabe? Então, por isso que eu não me adentro muito assim na política partidária, entendeu? Porque eu quero continuar ogra como eu sou, sabe? Eu me sinto uma ogra. Eu sou a Nira do Morro da Cruz, a Nira da comunidade. Uma vez, lá na minha primeira gestão, quando eu concorri para o teve uma pessoa que dizia assim, se eu vou perder para uma Nira ninguém, então meu lema foi a Nira ninguém. Eu era a Nira ninguém. Lá em 2010, eu acho, eu era a Nira ninguém, entendeu? Tu vai concorrer para o conselho? Vou, né? Aí, o que eu botei? Eu sou a Nira ninguém, porque uma pessoa me disse
que eu era Nira Ninguém. E eu quero ser a Nira Ninguém sempre, entendeu? Entendeu? Então, na realidade, assim, eu tenho muito orgulho de ser a Nira Ninguém. Mas eu sou a Nira Ninguém deste povo, que para mim é tudo. Eles não são ninguém, eles são eu, né? Então, não é uma bandeira de um partido que vai me botar cabresco, porque, na realidade, assim, ó, a vida da gente é a gente que tem dois caminhos. A minha mãe sempre dizia, um bem fácil e o outro tem pedras. E eu sempre caminhei pelas pedras, entendeu? E sempre disse que um sonho que se sonha só é somente um sonho, né? E um sonho que a gente sonha junto se torna realidade. E o que hoje eu tenho e o que hoje eu tenho foi um sonho que eu sonhei junto com essa comunidade, entendeu? Então é por isso que eu sou a Nira Ninguém ainda, entendeu? Então eu sou a Nira dessa comunidade. Então, aonde tem que me chamar, eu vou ir sempre assim. E sou eu assim. Se um dia tu conversar com alguém, tu está me conhecendo agora, mas eu sou sempre a Nira Nira. Entendeu? Então, para mim, foi bem bacana ir lá com vocês, bacana estar aqui contigo, né? E tudo. Então, é bom, gostei. E, Nira, na verdade, então, para mim, assim... sofre é simplesmente a reação de quem sabe que tu está fazendo alguma coisa. Porque quem não faz nada não incomoda ninguém. Quem fica, às vezes, com receio, com medo de enfrentar esse sistema que está colocado, de enfrentar esses governos que só atacam as comunidades, bueno, passa em brancas nuvens. Agora, quem se dispõe a botar a cara para bater, é óbvio que vão querer vir falar alguma coisa. E só reforça, na verdade, a vontade de estar na luta, né, Nira? E falando em luta, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui também, Nira. Tem umas militâncias aqui que, olha, são porreta também. Mandar um abraço para a Fabiana Nascimento, mandar um abraço para a Rose Canabarro, que estava aqui outro dia batendo papo conosco, que é uma liderança lá da comunidade Jardim Botânico, lá da zona nordeste, sudeste de Porto Alegre, e que, pô, é uma guerreira também. A gente milita junto na Frente Negra Gaúcha, e é um prazer que legal. Junto conosco aqui nesse bate-papo. É uma guerreira também que trabalha demais pelas comunidades de Porto Alegre. Então, é muito legal a gente estar nesse espaço, porque é bem isso. Ela aí. Valeu. Esse espaço é para isso, sabe? Eu sempre digo lá na que lideranças militantes como você são a ponta da espada. Sabe? É quem faz a coisa acontecer. É quem não nasceu para ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem de forma errada e não ir lá intervir, e não ir lá fazer alguma coisa. Porque é isso que move o mundo, é isso que move as comunidades. As pessoas que não aceitam a realidade como ela é. E tem uma frase que eu acho muito legal do livro do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, que ele diz o seguinte, ó, a coisa mais cruel desse sistema que a gente vive é nos passar uma falsa impressão de que a realidade é imutável, ou seja, que a realidade não muda. E isso que eles tentam passar para nós. Não, a realidade não vai mudar. Não, a realidade muda sim. Com muita luta, muda sim. E o movimento comunitário de Porto Alegre é a prova cabal disso. Não, quem conhece um pouquinho, né, Nira, da nossa história do movimento comunitário de Porto Alegre, sabe que a realidade pode mudar, porque essas pessoas mudaram a realidade dos territórios. Essas lideranças históricas fizeram muito pelas nossas comunidades. Então, é muito legal a gente estar aqui nesse espaço e ver companheiras e companheiros entrando aqui e participando, porque é bem isso. É um espaço para quem realmente faz do discurso apenas uma extensão das suas ações, né? Se a teoria é importante, mas só de teoria a gente não move o mundo, né? A gente tem que estar junto e construindo e realmente fazendo a coisa acontecer. Acho que a companheira Nira saiu, mas vai entrar de novo aqui, deve ter dado um probleminha na conexão. Então, eu vou agradecendo também as pessoas que estão entrando, que estão nos assistindo, nos acompanhando em mais esse bate-papo. Lembrando aqui, enquanto a Nira não volta, que nós teríamos aqui a nossa companheira, a querida companheira Bia, lá da Ilha da Pintada, mas devido a um problema de conexão, ela não conseguiu entrar conosco hoje, porque a ideia era fazer um triângulo, né, Zona Sul, Grande Cruzeiro, fazer
com a companheira do Morro da Cruz, com a Nira, que está aqui, e com a outra companheira lá da Ilha da Pintada, mas, enfim, ela não pôde estar junto conosco hoje, mas certamente vai estar em outra oportunidade aqui, a gente fazendo esse bate-papo junto, para falar do movimento comunitário, para falar de quem faz as lutas lá na base e realmente ajuda a construir uma condição um pouco melhor. Aí, aproveitando aqui, chamar também, convidar as pessoas a acompanhar a Rádio Abolição, que é uma rádio da Mavitron, lá do Paulo, do Luciano, que está fazendo um trabalho bem bacana, também usando essas novas tecnologias. Toda quarta-feira à tarde faz esse trabalho também de aproximar. Ontem foi, ou melhor, ontem não, amanhã, quarta-feira, vai ser um programa muito bacana que vai tratar a questão do racismo, que é uma questão extremamente importante, não hoje e não ontem, é uma questão fundamental desde sempre para as nossas comunidades, o combate ao racismo, e em algum momento a gente tem que cada vez mais fortalecer essa agenda nas nossas comunidades, para que o combate ao racismo, esse tipo de reflexão, cada vez mais se fortaleça nos nossos jovens, nas nossas associações, nos espaços do movimento comunitário. Então, amanhã vai ser um programa muito bacana. Luciano, depois tu bota aí o horário, meu velho, que eu não me lembro agora, mas se não me engano, é às 17 horas, ou às 18, e ali no final da tarde, então vai ser um programa muito bacana, puxado pelo Paulo Jorge. É muito legal a gente ter esse espaço. E o movimento comunitário, ele se caracteriza por isso. Ontem, na manifestação, a gente falava lá, teve um carro de som que o Simpa nos emprestou, e ontem a gente fez uma justa homenagem para o Simpa lá, porque o movimento comunitário, ele é assim, ele não tem dinheiro para nada. Na verdade, ele não tem uma perna curta, ele tem as duas pernas curtas. Então, se a gente não cria uma rede de solidariedade para apoiar o movimento comunitário não anda. O movimento comunitário, ele tem muita dificuldade, por motivos óbvios. Então, a gente tem esses parceiros que nos emprestam um carro de som, por exemplo, e não é de hoje. A gente já fez várias manifestações em frente ao Pax para denunciar a falta de condição. Ó, a Nira está entrando aqui. Deu. Isso é do jogo, Nira, não dá bola porque é assim mesmo. Eu estou falando aqui, Nira, da importância dessa rede de solidariedade, que nem ontem, que estava o Simpa lá nos apoiando, e não é de hoje que apoia, porque o movimento comunitário, ele não tem uma perna curta, né? A gente não tem dinheiro, então a gente vai sempre contando com esses parceiros que nos ajudam muito, e não é de hoje que o Simpa nos apoia lá. Sempre que a gente faz as manifestações, pede o carro de som emprestado, né? E eles nos emprestam. Então, é importante também a gente estar junto e reconhecendo esses parceiros também. Mira, já vai... Sabe que aqui no início da nossa página, quando a gente iniciou essa página, a gente teve uma ideia de fazer um teto de 1 hora das nossas lives, mas é impossível, porque os nossos convidados têm tanta história e têm tanta riqueza para nos trazer para os nossos bate-papos que nós desistimos. A ideia é a seguinte, a gente conversar mais de 1 hora, porque realmente é tanta riqueza para a gente conversar que a gente fica sempre muito feliz de ter conteúdo para a gente fazer um bate-papo com mais de 1 hora e passar o tempo que a gente nem vê. Então, Nira, eu queria te agradecer do fundo do coração por estar junto conosco aqui hoje, batendo esse papo. Te agradecer muito, Nira, por participar da nossa manifestação, como tu participou ontem, veio lá do Morro da Cruz, chegou junto ali, participou, se aproximou. Isso é cada vez mais importante, Nira, a gente, né, criar essas condições para que o movimento comunitário ele se torne, talvez, em algum momento, uma rede, né, que a gente possa estar junto, porque as lutas são muito parecidas, né, Nira? As dificuldades do Morro da Cruz, da Lomba, da Tinga, da Cruzeiro, são muito parecidas, em grande medida. Claro que cada comunidade tem a sua realidade, tem as suas características, mas grande parte das dificuldades são muito parecidas nos territórios. Então, a gente está junto nessas lutas, é muito importante. Então, eu queria te passar a palavra já para te fazer aqui. Na verdade, quem encerra os nossos bate-papos não sou eu, são os nossos queridos convidados e convidadas. Então, eu vou deixar para te fazer esse encerramento, Nira, e queria também já aproveitar para agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora.
está entrando aqui as pessoas aqui, vão fazer um último resgate aqui dos nomes. A Lúcia Scalpo está aqui, homenageando a Nira, também reconhecendo o trabalho dela. É a nossa presidente da ONG, um beijo. Olha presidente aí, da nossa ONG do Morro da Cruz. Olha aí, ó. O Jonathan Raja também aqui, te dando parabéns. Nira Lili Chagas entrando. Fernando Bilibil, que é um professor da URGS, que está sempre conosco lá no território também, na luta com a gente. E isso é muito bacana, né, Nira? A gente também tem a URGS, professores que têm esse DNA de estar junto conosco, construindo lá, é muito bacana. Então, eu queria, do fundo do coração, agradecer essas pessoas que nos acompanharam, aquelas que, né, nos assistiram, aquelas que se manifestaram, a todas as pessoas que estão sempre junto conosco nesse espaço. Então, Nira, deixo para ti fazer o encerramento aqui e muito obrigado, querida, por ter estado conosco ontem. Eu sei que momentos como esse vão se repetir, a gente vai estar junto na luta. Bom, então eu agradeço também, né? Agradeço também a vocês pelo convite, entendeu? Me coloco à disposição, né? A nossa ONG Coletivo do Morro da Cruz também. Agradeço a nossa presidente, Lúcia, aí. E eu queria deixar aqui um recado para todas as comunidades. Vamos nos unir, sim. Vamos em frente. Vamos ter na nossa cabeça que somente a união vai fazer a diferença. Somente a gente ficar unido, nós vamos vencer tudo isso aí. Essa pandemia que está por aí agora hoje, que é o que nos preocupa, entendeu? Nós vamos sair fortalecidos disso, com certeza. E para o governo, eu quero deixar uma palavra, tá? Seu prefeito, o senhor só é o prefeito dessa cidade, mas essa cidade é do povo, essa cidade é nossa, e nós, com certeza, vamos resgatar nossa cidade. E para a área da saúde, eu quero dizer para o senhor que a nossa luta é todo dia. Saúde não é mercadoria. Nós não somos mercadoria. Nós somos o povo. O senhor deveria ter um olhar com seus olhos do coração para a nossa cidade. Como o senhor não teve, então vou te lhe dizer um recado. Fora Marquesan, fora Eduardo Leite, fora Bolsonaro. E para ti, meu amigo, que me fez esse convite, muito obrigada. Conta comigo, estamos juntos nessa. A Nira, ninguém, a Nira do Morro da Cruz. Beijo para todo mundo. Valeu. Só respondendo um companheiro que perguntou ali, as nossas lives, nosso bate-papo é toda terça-feira, às 21 horas, aqui na nossa página. Então, Nira, não sai que quero conversar contigo agora. A gente vai encerrando o nosso bate-papo ao vivo aqui. Valeu, pessoal. Obrigada, Morro da Cruz. Beijo, beijo, comunidade. Amo vocês, nasci nessa comunidade, sou a Nira dessa comunidade. Beijo, amo todos, vocês fazem parte da minha vida. Valeu, tamo junto e até terça-feira que vem num novo bate-papo aí. Valeu, pessoal. Tchau.